Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, que a graça do nosso Senhor Jesus te acompanhe sempre, glória seja dada ao Senhor. Eu fico muito feliz em estarmos aqui reunidos em mais uma live, né? Live Tempo de Semear, é tempo de ouvirmos a palavra do Senhor, glória seja dada ao Senhor, aleluia, e executá-la e obedecê-la, porque esses dias o Senhor me trouxe muito isso, né? Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, nós recebemos, estamos, né, em um culto e recebemos a palavra do Senhor, mas não praticamos. Chega na hora, né, de praticar a palavra do Senhor e não praticamos. Precisamos ser filhos que obedecem a palavra do Senhor, obedecem a direção que o Senhor nos dá. Então, eu quero desde já aqui agradecer a presença de todos vocês, anunciar também que nós estamos ao vivo no YouTube. Então, eu não sei se você está me vendo exatamente pelo Instagram ou se você está me vendo pelo YouTube, mas nós agora estamos nestas duas plataformas para glorificar o nome do Senhor, para que a palavra do Senhor aí alcance muitas vidas, muitas pessoas sejam abençoadas, muitas pessoas sejam edificadas pela preciosa palavra de Deus. Quem sabe você que está aqui me ouvindo agora, quem sabe não conseguiu ir para o culto ontem ou não conseguiu ir para o culto hoje e você decidiu então entrar aqui na live para ouvir a palavra de Deus, que o Senhor possa te abençoar e que você possa ser impactado pela presença do Senhor. Bom é, como eu costumo sempre dizer, quando nós nos reunimos para falar do Senhor. Nos reunimos para glorificar a este nome. Glória seja dada ao Senhor que está acima de todos os outros nomes. No nome do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a este momento glorioso, a este momento que o Senhor preparou para nós. Toda segunda-feira, às 21 horas, no meu Instagram, nós abrimos a live Tempo de Semear para falar da palavra do Senhor, para sermos alcançados pelo que o Senhor quer falar conosco. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, que bom ter você aqui comigo hoje. Também estou com este microfone para ajudar na nossa comunicação, até porque vai também essa live para outras plataformas, então é bom que tenha um som bom, um som limpo. Glória seja dada ao Senhor. E tudo isso, irmãos, é para glorificar ao Senhor. É para que o nome dele seja para sempre exaltado. Se você ainda não me segue lá no Pode Dar Glória, me sigam. Nós temos tanto a página no YouTube como também no Instagram. Então siga para você ficar por dentro de todos os testemunhos, de todas as novidades, de tudo que o Senhor tem feito. Glória seja dada ao Senhor. Eu creio que você vai ser muito edificado, abençoado. Aleluia. Porque, irmãos, os testemunhos que lá estão são poderosos, poderosos mesmo. Assim, as pessoas que vão no Pode Dar Glória são pessoas que o Senhor me mostra para estarem lá, para ir contar, né, o testemunho. Então, é tudo na direção do Senhor. Nada é sobre mim, nada é sobre o que eu penso, o que eu acho, mas é tudo na direção de Deus. Então, eu creio em nome de Jesus que quando você for lá, aleluia, o Senhor vai tocar, o Espírito Santo de Deus vai tocar sobre a tua vida, sobre os testemunhos, e você vai sair, em nome de Jesus, edificado. Sabe, com a sua fé fortalecida, vendo ali por meio dos testemunhos dos irmãos que outras pessoas também, outros irmãos, passaram por, quem sabe, situações semelhantes das quais você está passando hoje. Aleluia, e que esses testemunhos venham para que você não desista, para que você não pare. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, visitem lá a página, visitem os testemunhos que já estão lá. E também temos agora, né, como eu disse no comecinho da live, nós também estamos trazendo as lives Tempo de Semear para lá. Então, são plataformas que você pode estar acessando a palavra de Deus e você pode também estar compartilhando com outras pessoas, porque eu creio que desta forma, aleluia, a palavra do Senhor vai ser disseminada e alcançada para muitas pessoas. Irmãos, estamos aqui no horário 9h05 já. Geralmente eu espero ali uns 5 minutinhos, 6 minutinhos, também para respeitar todos que entram no horário certinho.
Vou esperar mais um minutinho e aí em seguida nós vamos para a leitura, primeiro oração e depois leitura da palavra de Deus. Amém? Quero aqui já, desde já, agradecer a irmã Daiane que está conosco, a irmã Rosana, minha mãe, que está sempre comigo, a Lara também, a todos vocês que sempre se conectam aqui na live para falarmos do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que tiraram esse tempinho para ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória seja dada ao Senhor. 9:06 aqui, eu vou começar a orar. Como eu falei para vocês, eu tô com esse meu microfone. Caso o áudio fique ruim, eu peço que vocês, por favor, coloquem aqui nos comentários para eu ver, porque é importante que esteja um áudio bom, todo mundo ouvindo, para que eu possa depois disseminar em outras plataformas. Oi, Gui, tudo bem? Seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar por estar aqui conosco. Que todos vocês sejam muito bem-vindos e que o Senhor e que a palavra de Deus possa tocar no coração de vocês. Amém? Vamos então começar a orar. Eu não sei se você está na sua casa, eu não sei se você está vindo do trabalho, eu não sei se você, quem sabe, está ouvindo, né, abriu o celular aí, está ouvindo também com a sua família. Mas em nome de Jesus agora, eu quero pedir, se você puder, ore ao Senhor juntamente comigo. Mas se você não pode, porque, sei lá, está no transporte público, não está conseguindo orar, que você se concentre agora neste momento, que nós vamos orar juntos, buscando pelo Senhor, buscando pela presença, tendo certeza que o Senhor vai falar conosco. Oi, Neinha, uma boa noite para você. Que bom ter você aqui. Já achei que você não vinha, ainda bem que você chegou. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus aqui, Jesus, eu quero, Jesus, te apresentar a vida dos meus irmãos. Meu Deus, de cada um, Senhor amado e santo, que está entrando nesta live agora. Meu Deus, para ouvir a tua palavra, Jesus amado e santo, pessoas que, meu Deus, reservaram este momento, Jesus, para ouvir a tua voz. Meu Deus amado e santo, a direção do céu, Pai, socorre, Jesus, os corações aflitos. Meu Deus, quantos, Senhor, que estão ouvindo agora esta oração. Meu Deus, mas o coração está aflito, Senhor amado e santo, quem sabe uma angústia na alma. Meu Deus, visita agora, Jesus, os teus filhos. Meu Deus amado e santo, vai de encontro, Senhor, aonde a minha palavra, Senhor, não pode ir, mas a tua, Senhor. Aleluia, Jesus, ela pode esquadrinhar, Senhor, e até a alma. Meu Deus amado e santo, e tirar essa angústia. Meu Deus amado e santo, é o Senhor quem tudo pode fazer. Ah, Deus, em nome de Jesus, estamos reunidos agora, Jesus, nesta noite, meu Deus amado e santo, para ouvir o Senhor falar. Meu Deus, para entender a direção que o Senhor tem para nós. Meu Deus amado e santo, para sermos, meu Deus, impactados pela tua presença. Jesus amado e santo, eu creio que o Senhor usa, Pai, as tecnologias, os meios, Senhor. Meu Deus, para alcançar vidas. Meu Deus, para que vidas sejam, Senhor amado e santo, impactadas pela tua presença. Ah, Jesus, quem sabe esta live, Pai, está chegando também do outro lado do mundo. Irmãos de Portugal, Pai, que entraram em contato, irmãos até mesmo, Senhor, do norte do Brasil. Meu Deus, que escutam, Pai, a tua palavra, meu Deus, por meio desta live, Jesus, e eu creio, meu Deus amado e santo, que sairão daqui fortalecidos pela tua palavra, meu Deus, porque quem fala é o Senhor, quem faz é o Senhor. Nós cremos que o Senhor liberta, salva, cura, transforma. Meu Deus, o Senhor ainda faz milagres, Senhor. Meu Deus amado e santo, Pai, cuida deste povo, portanto, que está ouvindo agora, Senhor amado e santo, esta palavra, esta oração. Meu Deus amado e santo, que está nesta live agora, Jesus. Meu Deus amado e santo, entra com a tua mão forte. Meu Deus amado e santo, não deixa o teu povo, Senhor. Meu Deus amado e santo, fraquejar na fé. Quanto, Senhor, que já não tem mais força de oração, força de buscar, força, quem sabe, meu Deus, de tomar um banho, de pôr a roupa e ir para tua casa. Meu Deus, são atitudes simples, mas tem muitas pessoas que já não conseguem mais, Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus agora, Pai, vai quebrando todo laço, todo embaraço, toda seta. Meu Deus, amado e santo, toda obra maligna contra a vida dos meus irmãos. Meu Deus, amado e santo, que a tua palavra seja pregada, meu Deus, que alcance vidas. Meu Deus, amado e santo, se houver algo, Senhor, no oculto,
oculto, escondido, Senhor amado e santo, Pai, alguma barreira espiritual. Em nome de Jesus, Pai, entra agora com a tua forte mão, quebrando e dissipando todo mal. Deus, em nome de Jesus, grande é o Senhor. Meu Deus, nós cremos em Ti. Meu Deus, amado e santo, cremos que o Senhor faz, cremos que o Senhor é poderoso. Meu Deus, amado e santo, não deixa, Pai, os teus filhos, Pai, desistirem, pararem na caminhada, estacionarem, Senhor, por conta do peso da luta. Meu Deus, mas ajuda os teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Ah, Senhor, como precisamos do Senhor, como precisamos da tua palavra, sentir. Verdadeiramente, Senhor, nada podemos fazer. Meu Deus, sem o Senhor, Pai, aonde estaríamos agora? Meu Deus, eu posso dizer por mim que se não fosse as tuas mãos eu já estaria morta, Senhor. Meu Deus, e não só espiritualmente, mas a minha matéria também já não existiria mais. Meu Deus, porque, Jesus, grandes são as lutas, mas graças a Deus que temos o Senhor, Pai, que nos garante a vitória, em nome de Jesus, Senhor. Tira todo o comichão dos ouvidos, toda barreira, Senhor, e que o teu povo possa ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Glória seja dada a Jesus. Amém. Irmãos, eu sempre peço para que vocês, então, tragam a Bíblia de vocês, né? Estejam com a Bíblia para a gente poder ler juntos a palavra de Deus. Então, eu quero pedir que vocês abram no livro de 1 Reis, no capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos. Então, livro de 1 Reis, capítulo 22. Amém? Eu vou colocar aqui, eu vou fixar, para se caso outras pessoas entrarem, outros irmãos entrarem, eles saibam aonde que nós vamos ler e aonde que está a palavra. Deixa eu ver aqui, vou colocar para fixar. Pronto. Então, livro de 1 Reis, no capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 20. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra no livro de 1 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 20. Porque o Senhor, perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Glória seja dada ao Senhor. Talvez na minha Bíblia esteja um pouquinho diferente, mas eu creio que todos vocês aqui acompanharam o texto. Irmãos, essa é uma palavra muito forte que o Senhor nos traz na noite de hoje. Talvez um pouco diferente do que a gente já vinha, escutando do Senhor nas outras lives, porque essa é uma palavra, irmãos, muito forte. Uma palavra, quem sabe, que vai como um confronto à minha e à sua vida. Glória seja dada ao Senhor. Mas que bom que o Senhor nos dá palavras como essa também, porque precisamos ouvir. Eu não sei se todos aqui já conhecem essa passagem, mas é como eu costumo dizer, que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, por mais que você já tenha ouvido, eu creio que hoje o Senhor vai falar de uma forma diferente. E eu creio que enquanto aqui eu estiver falando, o Espírito Santo de Deus, aí onde você estiver, vai começar a tocar em você e você vai compreender a mensagem em nome de Jesus. A palavra que nós lemos começa um pouquinho antes. No seu capítulo 22, alguns versículos anteriores ao que nós lemos, e vai falar que Israel e a nação da Síria, havia 3 anos que eles não guerreavam entre si, que não havia nenhum tipo de confronto, até que no 3º ano, o rei Josafá,
rei de Judá, rei do sul, porque nesta época entende-se que o território ali de Israel ainda era dividido entre reino do sul e reino do norte. Então, nós lemos, né, em alguns livros, como Reis e outros livros anteriores, nós lemos que existem sempre dois reis. Então, quando nós falamos rei de Israel e rei de Judá, porque nessa época a nação está dividida, tendo seus dois reis. Então, temos a nação do norte e a nação do sul. E a palavra diz que então o rei Josafá, rei de Judá, da nação, do reinado ali do sul, ele decide então visitar o rei Acabe, rei do norte, rei de Israel. Ele decide então descer até Israel e fazer uma visita a Acabe. E quando ele está ali reunido, né, com Acabe, eis que Acabe então levanta um grande questionamento, dizendo assim: olha, sabe a cidade de Ramote Gileade? Essa cidade, ela nos pertence, ela é nossa. Mas nós sempre hesitamos em conquistá-las. Nós sempre deixamos para lá, nós sempre nos reunimos para tratar sobre outros assuntos, nós sempre estamos preocupados com outras coisas no reino, no reinado aqui. Mas essa cidade, Ramote Gileade, ela nos pertence, ela é nossa. E aí Acabe vira para o rei Josafá e diz assim: olha, se nós descermos a peleja, se nós guerrearmos para conquistarmos Ramote Gileade, você vem comigo? Nós fazemos uma aliança, você, né, garante, você vem comigo? A palavra diz que então Josafá vira-se para o rei Acabe e diz assim: com certeza, o meu povo será o teu povo e os meus cavalos, os teus cavalos, como quem diz: olha, tá garantido, firmamos aqui uma aliança, fechamos aqui uma aliança. Se nós formos realmente, se isso, né, for prosseguir, se realmente formos para Ramote Gileade, então tenha certeza que Judá, o reino de Judá, glória a Jesus, será também o teu reino. O povo vai te apoiar, o meu exército vai te apoiar, glória seja dada ao Senhor. E ali a palavra diz que Josafá, o rei de Judá, ele olha e fala assim: mas primeiro, vamos consultar a palavra do Senhor? Vamos entender o que Deus tem para nós primeiro, antes de nós irmos para a peleja? E ali o rei Acabe, ele olha para aquela situação, então ele fala assim: com certeza, eu vou reunir os meus profetas e vamos consultá-los para entender se nós devemos ir a Ramote Gileade ou não. Se nós vamos ter a vitória quando nós descermos a cidade para guerrear ou não. A palavra diz que então o rei Acabe, ele reúne os seus 400 profetas, glória seja dada ao Senhor. E ele reúne ali, eu posso imaginar naquela sala do reino, glória seja dada ao Senhor, aqueles 400 homens ali reunidos. E o rei então pergunta, o rei Acabe pergunta: olha, nós estamos querendo descer a cidade de Ramote Gileade, nós estamos querendo ali guerrear, aleluia, em Ramote Gileade, acerca daquela cidade, o que vocês acham? Nós devemos ir ou não devemos ir? Devemos ir para a guerra, para a peleja, ou devemos ficar? A palavra diz que quando aqueles profetas, eles ouvem aquela pergunta imediatamente, em uma única voz, eles se levantam e dizem: ó rei, se você subir a Ramote Gileade, se você pelejar, aleluia, se você guerrear em Ramote Gileade, certamente que você será vitorioso. A vitória é de Israel. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Quando o rei Josafá, que estava também ali na sala, no trono, né? Então estava o rei Acabe, o rei Josafá e aqueles 400 homens ali, profetas do reino. Aleluia, quando o rei Josafá, ele ouve aquilo, aleluia, ele é como se ele ficasse, irmãos, trazendo para palavras um pouco mais modernas, é como se ele ficasse com uma pulguinha atrás da orelha, como quem diz: tá, eu estou ouvindo que seremos vitoriosos, né, que vamos entrar ali naquela guerra e vamos ter a vitória, mas parece que algo ainda não tinha convencido o rei Josafá por completo, porque ele vira para o rei Acabe e diz assim: olha, rei, aleluia, Acabe, será que não tem
um outro profeta do Senhor para que nós venhamos consultar e entender se é verdadeiramente para a gente ir ou não. E aqui, irmãos, começa a ter um mistério nessa palavra, nessa passagem, porque presta bem atenção, quando os dois reis, eles ouviram 400 homens, dizendo, você será vitorioso. Pode descer, pode subir aquele lugar, pode subir a terra de Ramote Gileade, que vocês serão vitoriosos naquele lugar. Aleluia, mas o rei Josafá não olhou aquilo de uma forma, sabe, ele não entrou no coração dele, é como se tivesse ainda uma questão. E aqui, irmãos, eu já posso começar a entender a palavra de Deus, que quando a pessoa ela tem um compromisso verdadeiro com o Senhor, quando a pessoa ela está sensível à voz do Senhor, quando a pessoa caminha, aleluia, segundo a vontade do Senhor, irmãos, o Senhor começa a falar e aí você começa a olhar e falar, mas será que é isso mesmo? Sabe quando você está em um lugar, sabe quando você está em uma situação e vem a pessoa te fala aquilo e por mais que muitas pessoas te falem uma mesma coisa, uma mesma situação, no fundo você olha e você fica assim, mas será que é isso mesmo? Sabe aquela dúvida? Sabe aquela pulguinha que você fica assim, mas será? Muitas vezes, irmãos, é o Espírito Santo de Deus te incomodando, aleluia, te cutucando ali, te movendo para dizer, olha, não aceite tal coisa, aleluia, não vá para este lugar, por mais que muitas pessoas estejam dizendo, é para lá, é a direção, mas se no teu coração não houve paz, se no teu coração não houve aquele sentimento de essa é a direção, irmãos, consulta primeiro ao Senhor. Aleluia, e foi o que o rei Josafá ele fez, ele perguntou assim, olha, não tem outro profeta? Um profeta de Deus, alguém que a gente possa ouvir verdadeiramente a voz do Senhor? E a palavra diz que então o rei Acabe vira para o rei Josafá e diz assim, olha, tem um, por nome de Micaías. Mas esse, a gente pergunta para ele o que o Senhor tem para nós. A gente vai e fala com ele, pede uma palavra, uma profecia, algo que venha do céu. Aleluia. E tudo que ele fala é sempre mal. Mas não teve um momento que ele me falou uma coisa boa. Ele só profetiza coisas ruins ao meu respeito. A palavra diz que o rei Josafá olha para Acabe e diz assim, não diga isso. Aleluia, mas manda chamar este homem, porque nós precisamos ouvir. Aleluia, mais uma vez, se é essa mesma direção que devemos ir ou não. A palavra diz que então um mensageiro, ele vai de encontro ao profeta Micaías. E quando ele chega de encontro ao profeta Micaías, ele diz assim, olha, o rei está mandando te chamar, para que você profetize acerca de uma questão sobre, que ele quer fazer ali. Mas presta atenção, o rei já consultou os teus profetas, e todos eles, em uma voz, profetizaram, falaram palavras boas. Então, quando você chegar diante deles, ali dos reis, fale coisa boa, profetiza coisa boa. A palavra diz que então Micaías olha para aquele mensageiro e diz assim, olha, o que o Senhor mandar eu falar, assim eu vou falar. Aleluia, porque a palavra de Deus, irmãos, não faz curva. Aleluia, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Aleluia, e o profeta de Deus, verdadeiramente, ele não faz curva na palavra. Quando o Senhor manda dizer, ele diz, ele entrega o recado. Olha que interessante. A palavra diz que então o profeta Micaías, ele se apresenta ali, e eu posso imaginar na sala do trono. A palavra diz que estava sentado em um dos tronos o rei Acabe, o rei de Israel, vestido com os seus trajes reais, e do lado dele o rei Josafá, rei de Judá, também vestido com os seus trajes reais. A palavra diz que estava ali Zedequias, um dos profetas do rei Acabe, aleluia, e aqueles homens, os profetas reunidos, aleluia, esperando vir o profeta Micaías, para entender o que o Senhor ali falaria. A palavra diz que quando Micaías, então, ele entra na sala do rei, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, Acabe vira para ele e fala assim, olha, Micaías, nós estamos aqui planejando, arquitetando, criando uma estratégia para entender se nós devemos ir até a pelejar, guerrear ali em Ramote Gileade, ou se nós devemos deixar isso para lá e não devemos ir.
A palavra diz que Micaías olha para eles, e eu posso aqui, irmãos, começar a compreender. Quem sabe Micaías foi ali dizer em um tom mais irônico, mais debochado, porque Micaías olha para o rei Acabe e diz assim: ó rei, se você subir a Ramote de Gileade, certamente será, aleluia, vitorioso, você e o reino, aleluia. Mas, irmãos, aleluia, o rei Acabe sabia quando o Senhor falava sobre a boca de Micaías, e as palavras nunca eram palavras de coisas boas, bênçãos, mas eram sempre palavras de confronto, aleluia. Então Acabe vira para ele e fala assim: ah, Micaías, para de me enganar, para de dizer isso, porque eu sei que o Senhor te falou outra coisa, me diga verdadeiramente o que o Senhor falou. Ah, irmãos, aqui tem um mistério tão grande, aleluia, tem um mistério tão grande nessa passagem. Guarda este momento, guarda exatamente esse momento que nós vamos voltar aqui. A palavra diz que então, aleluia, Micaías vira para o rei e diz assim: olha, aleluia, eu vejo como se, aqui a palavra diz, olha, no 17, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, em outras palavras, olha, eu vejo o povo, aleluia, sem um líder. Eu vejo que o povo caminha, olha, sem ter a direção. Por quê? Porque não existe mais o seu líder. As ovelhas, Israel, caminham sem o seu pastor, não tem dono. A palavra diz, até mesmo aqui, ó, que eles não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa, porque não existe mais um líder, um pastor, alguém que vai direcionar o povo. Em outras palavras, o líder deles morreu. Porque se o povo está disperso, as ovelhas estão dispersas, é porque o líder morreu. Então era basicamente isso que Micaías estava dizendo. O rei Acabe então vira para Josafá e diz: eu não disse para você que ele iria profetizar palavras duras, palavras difíceis para mim? Eu não te falei que nada que vem da boca desse homem é uma palavra fácil de ouvir, mas é geralmente palavras difíceis, palavras, né, que vêm de confronto. Glória seja dada ao Senhor. E aí a palavra diz que Micaías, ele continua dizendo: olha, eu vi também, aleluia, o Senhor Deus assentado sobre um trono, aleluia, e junto dele o exército do céu, aleluia, tanto a sua direita como a sua esquerda, aleluia, e o Senhor Deus então, ele pergunta: quem enganará Acabe? Aleluia, e eu vi quando um espírito saiu do meio deles, aleluia, e esse espírito se apresentou diante de Deus, aleluia, e disse: eu enganarei Acabe, aleluia, e eu vi quando Deus disse: mas como você fará tal coisa? Glória seja dada ao Senhor, aleluia, e aquele espírito disse: olha, eu serei como espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe, aleluia, e a palavra diz que o Senhor então diz: vai, aleluia, e você prevalecerá, pode entrar na boca dos profetas de Acabe e enganar a ele, glória seja dada ao Senhor. Ah, irmãos, quando Micaías diz isso, imagina agora comigo, imagina dois reis sentados no trono, imagina aquele bando de homem profeta, aleluia, e somente um, aleluia, que se levantou para ser voz do Senhor, aleluia, e ele dizendo diante daquele povo: olha, os profetas aqui, profetas de Acabe, aleluia, estão com o espírito do engano na boca, aleluia, eles estão mentindo para você, Acabe, como quem diz: eles disseram que você sairá vitorioso, aleluia, mas o que o Senhor me diz é que se você for para a guerra, morrerá, aleluia, certamente morrerá. Ah, irmãos, aleluia, não sei se você está entendendo a palavra, eu não sei se você está compreendendo o que o Senhor está querendo dizer aqui, aleluia, mas quando foi mandado chamar o profeta Micaías, e Micaías foi dizer ali aquelas palavras, a primeira vez ele falou assim: ah, você será vitorioso, num tom como quem diz assim: você não quer ouvir que você vai ser vitorioso?
Você não quer ouvir que você vai ter a vitória, que você vai guerrear e a nação vai ser assim, vai ter o esplêndido, vai ser algo maravilhoso. Você não quer ouvir isso? Então eu vou te falar isso. Agora, se verdadeiramente queres tu ouvir a palavra do Senhor, então a palavra é essa. Aleluia! Eis que um espírito do engano saiu. Aleluia! E o Senhor permitiu que esse espírito do engano falasse sobre a boca dos teus profetas. E aí você pode me dizer, Laís, aleluia, mas como que isso é possível? Como que isso é possível? Porque Deus não é um Deus que compactua com a mentira. Não é um Deus do engano. Não é um Deus que abençoa esse tipo de situação. Como que isso aconteceu? Porque se os irmãos entenderem, aleluia, o que o Senhor permitiu que Micaías visse e passasse ali para eles, foi uma visão de uma reunião que houve no céu. Aleluia, quando Deus estava ali, aleluia, e o exército, irmãos, no céu, juntamente com o Senhor, e um espírito se aproximou dizendo, eu enganarei Acabe. E o Senhor permitiu, você pode dizer, Laís, mas eu não entendo. Como que o Senhor pode permitir um negócio desse? Aleluia, Deus não é um Deus da verdade, Deus compactua com a mentira. Esse pode ser o questionamento que você está fazendo aí agora. Mas observa aqui comigo, irmãos, que essa situação já fazia parte de uma sentença sobre a vida de Acabe. Essa situação já fazia parte de um julgamento que o Senhor tinha sobre a vida de Acabe. Se nós lermos alguns capítulos anteriores, nós vamos ver que Acabe sempre fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ah, irmãos, Acabe queria reinar conforme a sua vontade. Aleluia, conforme a concupiscência do teu coração. Aleluia, Acabe se casou também com uma mulher, Jezabel, uma mulher que, irmãos, feiticeira, era um demônio. Verdadeiramente, uma mulher que matava os profetas de Deus. Uma mulher que servia a outros deuses e permitiu trazer essa cultura para dentro, aleluia, da nação do Senhor, aleluia, de Israel, aleluia, Acabe afrouxou muito, aleluia, o reino, permitindo a idolatria, permitindo tudo que não agradava ao Senhor, aleluia, e mais, Acabe cresceu, ele queria tornar o reino ali, conforme as suas vontades, os desejos da sua própria carne, aleluia, Acabe já havia rejeitado o Senhor e abandonado ao Senhor há muito tempo antes. Quantas vezes o Senhor já havia falado com Acabe, Acabe entra, não é dessa forma, não é desse jeito, aleluia, e Acabe não queria ouvir o que o Senhor tinha para ele. Acabe não queria a direção do céu para ele. Aleluia, por que aqueles profetas, eles eram tão bem vistos para Acabe? Aleluia, porque eram profetas que profetizavam não o que Deus mandava, mas o que era aprazível aos ouvidos do rei. Ah, rei, será vitorioso. Ah, rei, terá muitos recursos, muito ouro, muita prata. Ah, rei, a sua vida será muito maravilhosa, a sua descendência, então, será uma bênção. Imagina aqui comigo, é muito mais fácil ouvir uma palavra boa do que uma palavra ruim, do que uma palavra de confronto. Acabe queria o conforto. Ah, não, rei, você, fica tranquilo que, você só será vitorioso. E aí, quando Deus usava o profeta mesmo, as palavras sempre vinham mal, sempre vinham palavras duras. Por quê? Porque Acabe não estava do jeito que Deus queria. Então, como que Deus iria trazer uma palavra, aleluia, branda, uma palavra de quem sabe conforto ao coração de Acabe, sendo que Acabe tinha se distanciado muito do que o Senhor queria. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Então, quando o Senhor, ele permitiu que aquele espírito, aleluia, enganasse Acabe, entrasse na boca, espírito do engano entrasse na boca dos profetas de Acabe. Observa, são os profetas de Acabe. Não são em todos os profetas. Aleluia, porque quem Deus levanta, aleluia, quem tem a unção verdadeira, quem tem o chamado por Deus, irmãos, aí quem fala na boca do profeta é o próprio Deus. Aleluia, mas quem quer se levantar, quem quer dizer o que pensa, o que acha, e não o que o Senhor manda, a este sim, foi permitido o espírito do engano falar na boca. Olha isso. Laís, aleluia, mas por que o Senhor permitiu, irmãos? O julgamento, a sentença de Acabe já era essa.
Não importava se Acabe fosse ouvir, aleluia, a direção de Deus pela vida de outro profeta, Acabe não queria. Ele já estava ali, decidido. O que ele queria ouvir? Palavras que fossem aprazíveis. Aleluia, palavras boas. Ele já tinha decidido isso, porque há muito tempo antes, Acabe já não ouvia mais a voz do Senhor. Já não queria mais seguir, aleluia, a palavra. É por isso que a palavra diz, e eu vou convidar os irmãos para ler, em 1 Romanos, aleluia, Romanos 24, 1 Romanos, versículo 24, olha o que diz. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Ou seja, irmãos, por conta da concupiscência do coração, daquilo que o homem quer ser, quer crescer, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, quer fazer conforme a tua vontade, rejeita a palavra, rejeita a obediência, quer seguir conforme o que ele pensa, o que ele acha. Não, agora eu tenho posição, agora eu tenho status, agora eu sou alguém, então eu vou fazer o que eu acho que é bom, sem consultar ao Senhor, e quando consulta e vem a palavra, não faça, essa não é a direção. O que a pessoa faz, não quero saber. Palavra dura, palavra difícil. É dessa forma que aconteceu com Acabe. Como Acabe já não queria saber, como não ia importar, irmãos, não ia importar o Senhor enviar o profeta e falar, o Senhor então permitiu que o seu próprio pecado, que a sua própria vontade fosse feita. Aleluia. Oh, irmãos. Aleluia, misericórdia da minha e da sua vida. Aleluia, do Senhor falar conosco e rejeitarmos a palavra dele. Ah, mas eu não vou obedecer, essa palavra veio muito dura. Ah, mas eu não quero. Aleluia, essa não é a palavra que eu queria ouvir. E ter uma vida pós-dia, dia após dia, dia após dia de rejeição da voz de Deus. Em dado momento, o Senhor permitirá que você então, aleluia, caminhe conforme o desejo do teu coração. A palavra diz, conforme as imundícias de onde você, de onde eu, aleluia, se não for misericórdia de Deus, caminhamos. Olha o que aconteceu com Acabe. A palavra diz que Acabe ficou com tanta raiva daquela palavra que Micaías entregou, que mandou com que prendesse ele no cárcere. Aleluia. E olha o que Acabe fez. Olha bem. A palavra diz que então Acabe, ele se reúne com o Josafá e fala, olha, só um que falou que a gente não podia ir, que a gente não ia ser vitorioso. Vamos nos reunir, reúne teu exército que a gente vai subir para Ramote Gileade e vamos ser vitoriosos. Os meus profetas falaram que vamos, então a gente vai. Micaías olhou e falou assim, olha, se eu sou profeta de Deus, verdadeiramente, você não voltará com vida. Não terá vida em ti. A palavra diz que então o rei Acabe, aleluia, com a sua estratégia, ele pensou assim, eu não vou vestido de rei, eu não vou com os meus trajes reais, porque vai ficar muito fácil. Na hora que os sírios me verem, vão falar o quê? É o rei Acabe, vamos matá-lo. Eu vou mudar as minhas vestes. Eu vou vestido como um soldado. Então a palavra diz que Acabe tira suas roupas reais e se veste com as armaduras como um soldado. Glória seja dada ao Senhor. E ele sobe para a batalha. Oh, irmãos. Aleluia, a palavra diz que em dado momento, aleluia, no acaso, um flecheiro então, ele pega a flecha e no acaso ele solta aquela flecha. E a flecha, ela vai caindo e ela encontra um espaço, aleluia, entre a armadura e um espaço que não tinha, um pequeno espaço que não tinha armadura. E ela enfinca ali aquela flecha. Aleluia, e Acabe, ele é gravemente ferido, gravemente. A palavra diz que ele vira ali para o seu exército, né, para o seu cocheiro e diz, vamos sair daqui, porque eu estou gravemente ferido. Ô, irmãos, Acabe tentou enganar, encobrir. Eu vou fingir que eu não sou rei, vou colocar aqui como se fosse outras armaduras para ninguém ver. Ô, irmãos, aleluia, engana-se o homem que acha que pode enganar,
fingir diante do Senhor. Aleluia, os olhos do Senhor pairam sobre toda a terra. Aleluia, e não há lugar onde eu e você venhamos nos encobrir do Senhor. Aleluia, não quer fazer a vontade do Senhor. Aleluia, não quer obedecer. Aleluia, irmãos, pode até fingir. Pode até pôr a roupa, pode até criar alguma coisa, aleluia! Mas quando o Senhor dá a palavra, irmãos, aleluia, você é achado, você é encontrado pelo Senhor. A palavra diz que naquele mesmo dia, quando o sol se pôs, aleluia, já não havia mais vida em Acabe. Acabe agora está morto. Aleluia, e a palavra do Senhor se cumpriu quando disse que não era para ele subir porque ali haveria morte. Mas Acabe estava tão cheio de si. Acabe foi enganado pelo espírito mentiroso que falou na boca de 400 profetas. Aleluia! E ele foi mesmo assim, achando, aleluia, que seria vitorioso. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Ouça a minha voz verdadeiramente. Ouça a minha direção. Ah, mas o Senhor me deu uma palavra que foi muito dura. O Senhor falou para mim não. Irmão, se Deus falou não, é não. Ah, mas é porque eu queria ir naquele lugar, eu queria essa oportunidade, eu queria estar com esta pessoa. Irmãos, eu não sei. Se o Senhor falou não, é não. Aleluia! Não desobedeça a voz do Senhor. Aleluia, Laís, mas eu queria ir para outra direção. E só me vem palavras duras. E só me vem, o Senhor só levanta a profeta para falar, entra mais, ora mais, busca mais. Não é para ir para essa direção. Laís, eu estou cansada. Irmãos, é melhor você ficar na presença do Senhor. Aleluia, e entrar no que Ele está te falando verdadeiramente do que perecer. Aleluia, em nome de Jesus, se você hoje ouviu essa palavra e você verdadeiramente se encontra, quem sabe, assim como o rei, aleluia, Acabe, cheio de si, cheio do eu faço, eu posso, eu conheço, eu tenho status, eu tenho um bom emprego, eu estudei, eu não sei. Irmãos, quem sabe você que está aqui me ouvindo, o seu coração já está, sabe, você já não ouve mais o que o Senhor tem para você. Aleluia, porque quer ouvir somente a palavra boa. Só quer ouvir a chave do carro, a chave da casa, vai ser promovido no emprego, o Senhor vai te dar casamento, que são coisas abençoadas e que o Senhor dá e que o Senhor faz sim. Aleluia! Mas ouça também quando o Senhor enviar um profeta, ou uma palavra dura como essa para dizer, olha bem aonde você está indo. O coração do homem é enganoso. O coração do homem, irmãos, nós devemos tomar tanto cuidado com isso. Mas tanto cuidado, porque o coração do homem, nosso coração, que às vezes a gente acha, eu sinto, mas irmãos, vamos consultar a Deus primeiro. Ainda há remanescentes nessa terra. Eu sei que a gente olha, a gente abre o Instagram, a gente vê tantas coisas, a gente abre as redes sociais, a gente vê tantas, né? Parece que as igrejas se tornaram bagunça, irmãos, mas ainda existem os remanescentes, ainda existem os verdadeiros, ainda existem aqueles que dobram o joelho, irmãos, e o Senhor revela o oculto e escondido. Aleluia! E mais do que isso, existe isso daqui, irmãos, a palavra de Deus revelada para mim e para você. Consulta primeiro. Senhor, será que eu devo ir para esse lugar? Consulta. Senhor, será que este relacionamento veio do Senhor? Consulta. Senhor, será que essa porta é para mim? Consulta. Consulta no Senhor primeiro. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque existem consequências. Olha só, Acabe não quis ouvir a direção do Senhor. Não. Palavras duras não é para mim. Mas nós precisamos ouvir para entrar no que o Senhor quer. Eu tô aqui falando com os irmãos e o Senhor me fez lembrar de um momento na minha vida, há uns 2, 3 anos, acho que uns 3 anos atrás, por aí, irmãos, todo culto, durante um ano, o Senhor não falava outra palavra para mim a não ser, todo domingo, era domingo, entra mais.
O Senhor quer mais de ti. Ô, irmãos, eu já orava, eu já jejuava, eu já buscava, eu já subia monte, eu já tinha renunciado, eu já tinha abandonado o que Deus queria, o que eu achava, né, que era pra mim, que Deus não queria, que Deus não estava no negócio. Eu já tinha abandonado a amizade, já tinha abandonado o relacionamento. Irmão, era uma lista. Meu Deus do céu, eu orava. Eu fechava a porta do meu quarto, já orava, já buscava. E todo domingo o Senhor falando pra mim, entra mais, entra mais. Eu quero mais, entra mais. Ô, irmãos, a minha mãe tá aqui de prova. Eu teve um momento que eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, e aí? Eu não tô entendendo mais, porque só me vem palavra dura. Eu não tô entendendo o que mais que eu tenho que fazer. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Um ano ouvindo palavra só dura, só dura. Entra mais, você não tá do jeito que Deus quer, entra mais. Deus quer mais, Deus quer mais. Aleluia, busca mais. Aleluia, entra mais. Busca mais profundidade, intimidade com o céu, ô irmãos. Aleluia. E aí eu fui buscando. Aí se eu orava meia hora, eu comecei a buscar mais. Ah, não, então eu não vou orar meia hora, eu vou orar uma hora. Ah, então se eu ia pra igreja tanto tempo, eu comecei, sabe? Eu comecei a dobrar. E aí entender o que o Senhor queria comigo. Aleluia, que era uma profundidade. Aleluia, e que eu tava, mas eu ainda tava no raso. Aleluia, minhas renúncias ainda era muito no raso, e o que Deus queria era uma profundidade comigo. Mas a palavra veio dura, não veio amaciando, ô bonita. Então, Deus quer que você entre mais, não, irmãos. Tem uma missionária, a missionária Rosana. Ô, irmãos, como Deus usou essa mulher para falar comigo. Irmãos, mas era só palavra dura, um ano de palavra dura, dura. E foi assim com Acabe também. Só palavra dura que vinha para ele. Mas ele não queria ouvir, oh, irmãos, em nome de Jesus. Ouça esta palavra. E se o Senhor usar profeta para falar contigo também, em nome de Jesus, não fique apegado a, eu só quero ouvir o que vem ao meu conforto. Não, irmãos, porque o que vai fazer com que eu e você cresçamos, aleluia, que a gente venha evoluir na presença do Senhor é palavra de confronto. É o que confronta o meu ego, o teu ego. Aleluia. Sabe por quê? Porque pessoas orgulhosas, aleluia, pessoas que ainda praticam o que o Senhor não quer, pessoas que têm pecado escondido, irmãos, aleluia, nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor. Sabe por quê? Porque tudo que a gente está vendo aqui agora, tudo que você está tocando, tudo isso daqui, irmãos, perece, fica. Aleluia, mas eu e você estamos, aleluia, em busca da vida eterna. Aleluia, um dia eu e você partiremos, se o Senhor não parar nas nuvens, nós seremos chamados e vamos. Aleluia, mas estamos prontos. É por isso que precisamos da palavra de confronto. Aleluia, para quebrar mesmo. Aleluia, dentro de nós orgulho. Aleluia, quem sabe você que está me ouvindo, mas você é uma pessoa que ainda mente. Fala coisas que, ó, não tem nada a ver, nem aconteceu e você mente. Mente no oculto, ó, ninguém sabe que eu minto. Aleluia, mas hoje o Senhor te encontrou. Aleluia, está dizendo para você, larga essa vida, para com isso. Aleluia, porque Deus quer para ti uma vida, irmãos. Aleluia. Sabe, de viver o sobrenatural, de um dia, aleluia, nós podemos entrar, aleluia, na Nova Jerusalém verdadeiramente, mas se continuarmos, aleluia, quando vem uma palavra de confronto, aleluia, quando Deus envia, seja pela palavra, seja por um profeta, uma palavra de confronto, a gente não quer ouvir. Ah, não, isso não é bom para mim. Ô, irmãos, quem sabe você aqui que está me ouvindo, Deus pediu algo para você. Quem sabe pediu, falou assim, esse emprego não é para você. E você está segurando algo que o Senhor já falou não. Quem sabe um relacionamento que Deus falou não. E você segura, Eu quero. Irmãos, tem uma irmã, quase que eu falei o nome dela agora. E essa irmã, o Senhor falou para ela assim, não fique com esse rapaz. Ela quis tanto. Aleluia! E o Senhor falou, não fique com este rapaz, porque você vai sofrer. Ela casou com ele. Sabe quantos anos ela sofreu na mão dele? 10. Traição. Irmãos, muita coisa. Não dá para dizer aqui, não dá para abrir. Muita coisa. Até ele querer algo com Deus. E, irmãos, até querer 10 anos para ele ir para a igreja.
e até começar e caminhar, irmãos, anos de prova, de luta que ela poderia estar vivendo, quem sabe ao lado de alguém abençoado, que ia orar junto, que ia buscar Deus junto, mas decidiu pagar o preço, passar por prova com a mão, porque Deus tinha dito não. Irmãos, se Deus te deu um direcionamento, por mais duro que seja, obedeça a voz dele. Não seja um filho rebelde a ponto de ouvir, eu recebo, eu recebo. Na hora de praticar, de ser obediente, não praticar, não ouvir verdadeiramente o que o Senhor tem e obedecer. Então, em nome de Jesus, olha só para essa palavra. Acabe pereceu. A consequência dele foi a morte. Não quis ouvir a direção que o Senhor tinha. Preferiu a voz da multidão. 400 profetas. Laís, mas é muita gente dizendo. Então consulta a Deus. Consulta o Senhor. Se ficou aquele negócio, aleluia, consulta. A palavra de Deus diz, julgais a profecia e não o profeta. O que significa isso? Vai atrás. Vai ver se é isso mesmo. Deus, irmãos, uma vez o Senhor usou um irmão para falar comigo e aquela palavra que ele trouxe para mim foi tão dura que eu não gostei não. Tô sendo sincera aqui com os irmãos. Eu falei, meu Deus, não. Aí eu cheguei na minha casa, entrei, era no quarto da minha mãe e eu falei assim, Deus, o Senhor falou isso pela boca daquele vaso. É verdade que o Senhor tá falando, a palavra assim, ó. É verdade que o Senhor usou a vida desse homem para falar comigo isso, abri a palavra. Na hora que eu abri a palavra, irmãos, aleluia, a palavra de Deus foi para mim. Ouve, aleluia, a direção que eu tenho, para que você não venha perecer. Ouve, Jerusalém, o que eu tenho para você. Irmãos, naquele momento eu fechei a minha Bíblia, falei, obrigada, Jesus, por ter falado comigo. Sabe? Porque às vezes o Senhor usa profeta, usa vaso e a gente fica, não é comigo, não é para mim, aleluia! Porque é uma palavra que vai confrontar você, que vai confrontar a mim. Mas em nome de Jesus, aleluia! Se o Senhor te deu essa palavra, se o Senhor me deu essa palavra, é porque, irmãos, ainda tem algo, aleluia, que a gente está querendo tocar conforme a nossa vontade. Não quero ouvir. Sou filho de Deus, glória a Deus, eu louvo, eu adoro, eu jejuo, eu subo o monte, eu vou à igreja todos os domingos, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas isso não quer dizer que você é um filho obediente à vontade do Senhor. Isso quer dizer que você tem uma rotina, uma disciplina, né, que todo cristão tem, mas obedecer a voz, obedecer a direção, vai requerer de você fé, vai requerer de você, irmãos, literalmente essa é a palavra, obediência, ouvir e vou fazer. Então, irmãos, em nome de Jesus, que a gente venha ficar com essa palavra, né? Olha só a consequência que foi ao rei Acabe. Morreu, não quis ouvir a palavra, não quis ouvir a direção, achou que ele ia ser vitorioso, porque tantos profetas disseram, cuidado, irmãos, cuidado com quem a gente chama de profeta, e na verdade é o espírito do engano que fala na boca daquela pessoa. A palavra nos comprova que isso acontece, como nós lemos aqui. Então, buscai a Deus, buscai o discernimento e mais, busquemos ser obedientes à voz do Senhor. Amém? Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para a nossa noite de hoje. Eu quero orar pela sua vida, orar por você, aleluia, pedindo para que o Senhor ele venha te direcionar e te mostrar se tem algo, né? Quem sabe você não está ouvindo. Deus já falou com você, já pediu para tirar, para renunciar, para ter compromisso, já pediu isso, aquilo, outro, e você não entrou ainda, sabe, não entrou. Aí Deus te colocou numa live como essa para você ouvir verdadeiramente o que o Senhor tem. Então vamos orar para que o Senhor possa entrar no seu coração e que essa palavra que foi pregada, ela possa entrar como uma semente. Glória seja dada ao Senhor. E possa ali germinar, dar frutos verdadeiramente, que você possa, em nome de Jesus, compreender e renunciar e ir na direção do que o Senhor tem para você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, eu preguei a Tua palavra conforme o Senhor colocou meu coração, Senhor, para falar ao Teu povo.
Conforme o Senhor ministrou, Jesus, nessa tarde ao meu coração para falar, Pai, com teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, como precisamos de Ti. Como precisamos ouvir a Tua direção. Não nos deixe, Senhor, cair, Pai, nas concupiscências do nosso coração. Não nos deixe, Senhor, nos mancharmos com a imundícia, Senhor, da nossa carne. Meu Deus amado e santo, mas, Pai, nos entregamos a Ti. Meu Deus amado e santo, entregamos a Ti, Jesus, tendo a certeza que a direção do Senhor, meu Deus, é o melhor para nós. Se o Senhor disser vá para este lado, nós iremos. Mas se o Senhor disser não vá, nós não iremos. Ainda que aos nossos olhos, Senhor, parece bom, parece aprazível. Meu Deus, nos ensina, Jesus, a sermos obedientes à Tua voz. Meu Deus, a sermos obedientes à Tua palavra. Ainda existem, Jesus, os remanescentes do Senhor nesta terra. Ainda existem os profetas verdadeiros, Senhor, que não se corromperam. Aqueles, Pai, que se o Senhor quiser, o Senhor revela o oculto e escondido. Meu Deus amado e santo, e também, Jesus, temos a Tua palavra, que é a maior revelação, que é a Tua voz para nós. Ah, Jesus, nos ensina a consultarmos primeiro ao Senhor. Meu Deus amado e santo, e não tomarmos as rédeas e a direção conforme achamos que é bom, conforme, Pai, o nosso olhar estratégico. Não, Senhor, de pouco isso importa. Meu Deus, mas nos mostre qual é a direção que o Senhor tem. Meu Deus amado e santo, Pai, não queremos ser filhos rebeldes e desobedientes, mas filhos que ouvem a Tua voz, Pai, e pratica o que a Tua palavra nos ensina. Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos e peço que o Senhor, Pai, venha ajudar a cada um, em nome de Jesus, Senhor, a ouvir a Tua palavra e a ser obediente à Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa guardá-los e protegê-los. Meu Deus amado e santo, que a Tua palavra, Senhor, encontre, Pai, uma terra boa. Meu Deus, que são os corações. E possa ali, Jesus, germinar e dar bons frutos para a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um. Meu Deus, eu peço que o Senhor dê a cada um, Senhor, um sono reparador. Meu Deus amado e santo, uma noite abençoada e uma semana, Jesus, de livramentos para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor, irmãos. Essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Só reforçando que esta live também está sendo transmitida lá no YouTube. Então você também pode acessar por lá, se quiser compartilhar também, é no nosso canal do Pode Dar Glória, amém? Então eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, que Deus abençoe e nós nos vemos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, aqui às 9h da noite, para a glória do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, abençoe a Neinha, a minha mãe, abençoe Yasmin, o Rodrigo, a Mel, abençoe também a irmã Lindinalva, aleluia, a irmã Cíntia, que Deus abençoe a Lara, o Gui, a irmã Daiane que entrou aqui também, nem que seja alguns minutinhos para ouvir a palavra do Senhor, a todos vocês, né, que estiveram conosco aqui, amém? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus possa continuar com todos nós, hoje para todo sempre. Amém. Amém? Tchau, meus irmãos. Tenham uma boa noite. Que Deus abençoe.